Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Eu me sinto muito privilegiado por estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu havia feito uma agenda alguns meses atrás, que nesse período aqui eu estaria no estado do Amazonas, mas infelizmente por causa daquela onda mais grave da pandemia que deu esses dias, as igrejas ainda estão proibidas de fazerem cultos, e então também eu achei por bem não ir e ficar por aqui. E ontem um amigo me convidou para ir ministrar. Eu achei que ia ficar em casa de férias. Aí ontem um amigo me chamou para ir congregar lá em Cajamar, e recebi a feliz notícia do pastor Kleber de poder estar aqui com o pastor Júnior, conhecendo os queridos irmãos. O pastor Kleber é um amigo de algum tempo já tive o prazer de viajar com ele para a África. Ele foi para a África junto comigo, e é um homem de Deus, falou muito bem dos irmãos, mencionou toda a ajuda que o pastor Júnior deu ao Ministério Profético Sal e Luz através da parte das mídias, e eu me sinto muito honrado de estar aqui com os irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 50. 1 Samuel, capítulo 16, verso 50. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 50. A idade vai chegando, a gente vai confundindo os números, irmãos. 1 Samuel 17, 50. Acharam? Diz assim: assim Davi prevaleceu. Davi sobre o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém? Por favor, se assente. Meus queridos irmãos, o texto que eu li fala de um personagem da Bíblia que até aqueles que não servem a Deus conhecem. Até quem não lê, não tem costume de ler a Bíblia, conhece a história de Davi. E Davi, ele é conhecido principalmente pelo fato de ter derrotado um gigante, que a Bíblia menciona que o seu nome era Golias. Usa-se até uma expressão popular quando a pessoa está diante de uma situação muito difícil ou impossível aparentemente de ser vencida, diz assim: olha, isso é uma batalha de um Davi contra um Golias. Davi é tão conhecido, que na bandeira de Israel está a estrela de Davi. Davi não foi somente um grande rei para Israel, mas um dos maiores reis da história de toda a humanidade. E isso se deu pela forma que Deus usou Davi. E Davi só aparece no cenário da história por causa da desobediência de Saul. Ou seja, quando Saul desobedece a Deus, é o momento que Deus levanta Davi, que é segundo o coração de Deus. Saul era rei, segundo a escolha dos homens, com a permissão de Deus. Foram os homens que escolheram com a permissão de Deus. Davi não.
Davi era segundo o coração de Deus. Então, quando Saul desobedece, Deus abate Saul e manda o profeta Samuel dizer a Saul: hoje Deus está rasgando o reino das suas mãos. Deus não disse tirando, Deus não disse pegando, porque quem tira pode devolver, quem pega pode devolver. Deus disse: estou rasgando, porque Deus estava dizendo para Saul: a partir de hoje você não tem mais a minha bênção, e quando você deixar de ser rei, nunca mais você vai voltar para o trono. A Bíblia diz, irmãos, que Davi estava pastoreando ovelhas, e o texto diz que ele estava atrás das malhadas. Quando a Bíblia fala atrás das malhadas, é que nas ruas de terra, na área rural principal, ficavam as terras das pessoas que tinham mais condições, ficavam à beira da estrada, porque ali ficava mais fácil para fazer o comércio com os mercadores. Quando se diz estava atrás das malhadas, ele estava em terras que estavam depois de outros rebanhos de ovelhas, ou seja, estava no fundo da terra. Mas quando chegou o dia de Deus levantar Davi, Deus sabia o endereço dele, Deus sabia onde encontrá-lo, e o texto diz que Deus mandou Samuel na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, reuniu seus irmãos, fez um banquete, e a Bíblia diz que nenhum daqueles homens o Senhor escolheu. Passou Eliabe, Abinadab, Natanael, Samar, Radai, Ozem, mas nenhum daqueles o Senhor havia escolhido. E Samuel então pergunta: acabaram-se os jovens? E o pai diz: ainda falta o menor, que está pastoreando ovelhas. A palavra menor na tradução original da Bíblia, que é o hebraico aqui no Antigo Testamento, não é menor de altura, não é menor de estrutura física. A palavra menor no hebraico é katã, que significa humilhado, desprezado, sem honra na própria casa. Tanto é verdade que o pai chamou todos os irmãos, mas a Davi não mandou chamar, porque não tinha honra na sua própria família. Mas enquanto o mensageiro não foi buscar Davi e não foi trazer, ninguém colocou a mão no banquete, porque o banquete não estava preparado para os grandes, estava preparado para o humilhado, estava preparado para o desprezado, para aquele que a família não dava nada. E eu sei que nesta noite Deus preparou um banquete para nós aqui. Tem um banquete preparado por Deus, e o banquete não é para quem não veio, o banquete é para o Davi, que o Espírito Santo mandou buscar e trouxe para estar aqui agora, assentado à mesa. Pode ter certeza, Deus tem surpresa para a tua história ainda neste ano. Samuel então despejou a vasilha do azeite, e o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra se apoderar é pegar, tomar, abraçar com força. Isso é se apoderar. Ou seja, depois que a unção caiu sobre Davi, o Senhor abraçou Davi e disse: a partir de agora eu não me separo mais de você. Davi voltou a pastorear ovelhas, porque ele recebeu unção para ser rei hoje, mas demorou 18 anos para se tornar rei. Nesse período de 18 anos, Davi entrou num tempo, que alguns irmãos aqui estão vivendo esse tempo. Qual é esse tempo, pastor Oswaldo? É um tempo chamado processo. Entre a promessa de receber unção e o dia de sentar no trono e viver a promessa, no meio do espaço, no meio do tempo, existe algo chamado processo. Promessa é uma coisa, processo é outra. Processo é o que nos habilita, processo é o que nos dá estrutura, processo é aquilo que nos prepara para vivenciar
a promessa que Deus nos fez. Deus faz a promessa hoje, mas ela não vai se cumprir amanhã, porque eu ainda não passei pelo processo. Pastor, mas eu queria que Deus prometesse hoje e cumprisse amanhã. Eu também queria. Só que se Deus prometer hoje e cumprir amanhã, a gente não vai ter estrutura para desfrutar da promessa. Então o processo nos dá maturidade, nos dá ensinamento, nos dá graça, estrutura para vivenciar aquilo que Deus nos prometeu e nós desfrutarmos daquilo que Deus prometeu. Quer ver um exemplo? Deus prometeu que ele ia ser rei através da unção. E aí o que ele foi fazer? Foi pastorear ovelhas. Ao invés de sentar num trono de ouro, sentou numa pedra no meio do pasto. E sabe o que acontece? No processo surgiu um leão. E o leão veio e pegou uma das ovelhas de Davi. Só que Davi não era uma pessoa normal. Era uma pessoa que estava abraçado com Deus. Porque o processo não te separa de Deus. O processo, ele te deixa até mais próximo de Deus. Davi estava abraçado com Deus. Quando ele viu o leão pegando uma de suas ovelhas, sabe o que ele fez? Foi atrás do leão. Alcançou o leão. Com as próprias mãos, rasgou o leão no meio e libertou a ovelha. Irmãos, vamos raciocinar, vamos parar para pensar um pouco. Aquele corredor famoso, Usain Bolt, alguma coisa assim, o homem mais rápido do mundo, aquele que quando ganha nas Olimpíadas ele faz isso aqui, lembra? Aquele homem, o homem mais rápido do mundo, ele corre 40 quilômetros por hora, é o mais rápido do mundo. Um leão chega a correr quase 60 por hora. Ou seja, o homem mais rápido do mundo não alcançaria um leão. Segundo, eu já tive o prazer de fazer safari na África. O leão não é do tamanho de um pitbull, não. No meio do safari, a gente vai naqueles ônibus com uma gaiolinha, e eles jogam um pedaço de zebra na savana para os leões virem comer perto do caminhãozinho, para você bater foto, fazer filmagem. Um leão lembra um garrotezinho, não é pequeno não, lembra um bezerrinho, a altura dele. E quando ele está nas duas patas, que ele bate na grade do ônibus achando que a gente está ali para pegar comida, dá medo. Na hora que ele dá o urro dele, irmão, treme até os ossos. Pastor, mas e Deus, irmão? Você não lembra de Deus nessa hora. E para quem é gordo é pior ainda. Porque você olha vendo o que ele está fazendo com a zebra, e ele olhando para você, eu falei, ele está querendo eu também. Um homem comum não alcança um leão. Um homem comum não tem força para lutar com um leão. Mas a Bíblia diz, quem diz? Quem diz? Que Davi alcançou o leão, tirou a ovelha, tirou a comida da boca do leão e ainda matou o leão rasgado no meio. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Que não importa a minha conta bancária, não importa o que eu tenho, o que eu deixe de ter, mas se eu tiver abraçado com o Espírito Santo, eu vou alcançar o que pessoas lá fora não alcançam. Eu vou ter força para realizar o que pessoas lá fora não alcançam. Eu quero profetizar para quem tem um glória na boca: 2021 você vai alcançar o que você nunca alcançou. Você vai ter força para realizar o que você nunca realizou. E o nome de Jesus vai ser adorado através da tua vida, porque Ele está abraçado contigo. Quem acredita nisso, glorifica e exalte a Deus. O Espírito Santo deu essa graça, mas ele estava vivendo um processo. Ele ainda não estava vivendo a promessa. Ele não estava desfrutando do que Deus havia prometido. Estava no processo.
Processo não é fácil. Processo às vezes dói. Processo às vezes suga, mina as nossas forças. Processo às vezes faz a gente querer desanimar, parar, desistir da caminhada, porque o processo não é fácil. Davi estava naquele pasto, cuidando de ovelhas, num processo, mas estava sendo treinado por Deus. Pegou? Eu vou melhorar aqui para você melhorar o glória. A promessa que Deus te fez ainda está de pé. Nesse processo que você está vivendo, você está abraçado com o Espírito Santo de Deus. E ainda que seja difícil, acredite, Deus está permitindo tudo isso para te deixar treinado, preparado para você vivenciar e desfrutar da promessa que Ele fez. Você acredita nisso, irmão? Deus está te treinando. Pastor, me dá uma prova que Deus está te treinando, que Deus está me treinando. Você não morreu. E aquilo que não mata só te deixa mais forte. Foi difícil? Foi. É fácil? Não é. Dói? Dói. É pesado? É. Mas você está aqui. Pastor, mas eu estou aqui, mas só Deus sabe. Não importa, mas está. Pastor, mas antes eu corria, agora não estou conseguindo. Você pode não correr, pode não conseguir andar, mas ainda que veio se arrastando, você veio. E quando você chegou aqui, você disse para o diabo, com a sua atitude: ainda que eu estou vivendo um processo, você não conseguiu tirar minha fé. Eu continuo presente para glorificar e exaltar ao Deus que me dá graça no processo da vida. Quer ver como que Davi estava sendo treinado? Ele matou o leão. Aí parece que o processo, ao invés de regredir, aumenta. Lembra quando eu não nasci num berço evangélico, não nasci. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei porque falaram para mim que meus problemas tudo ia acabar. Aí eu via o diácono. O diácono não deve ter problema, ele é diácono. Eu quero ser diácono para não ter problema. Aí vi os pastores, eu quero ser pastor para não ter problema. Mas na verdade parece que quando você aceita Jesus, piora. Davi matou um leão, parecia que estava resolvido o problema. Piorou, veio um urso. O urso chega a 55 km por hora correndo. Pesado daquele jeito, gordo daquele jeito. Nunca desfaça de um gordo. Ele pode correr bastante. O urso ataca ficando nas patas traseiras, de pé. Ele fica de pé sobre as patas traseiras. E dependendo do urso, ele pode chegar a 3 metros de altura de pé. Sabe o que Deus estava fazendo com Davi no pasto? Treinando ele para coisas grandes. Pastor, o senhor prova? Para mim, provo. A Bíblia diz que Golias tinha 5 côvados mais 1 palmo, quase 3 metros de altura. Quando Davi chegou no campo de batalha e viu Golias afrontando o exército de Deus há 40 dias, e nenhum homem com coragem para enfrentar, Davi disse: pode deixar que eu enfrento. Alguém disse: mas ele é um homem de quase 3 metros de altura. Davi disse: não tem problema, eu já estou treinado para enfrentar gigante desse tamanho. Porque o urso ele matou. Davi, eu já estou acostumado, eu treino com um adversário desse tamanho desde o pasto. O tamanho dele não me assusta, porque eu sei que maior é o que está comigo
do que aquele que está com ele. Ah, irmão, você perdeu a oportunidade. Deus não está te humilhando, Deus não está te envergonhando, Deus não está permitindo a tua tristeza. Deus está apenas te deixando preparado, te deixando treinado para você viver e desfrutar da promessa que Ele te fez. Deus me trouxe aqui para te dizer: cumpra o treinamento, continue treinando, seja aprovado por Deus, porque coisas maiores Deus tem preparado para a tua vida. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Feche os seus olhos e adore a Jesus por 10 segundos. Adore. Feche os seus olhos e por 10 segundos adore a Ele. Adore, adore. Adore. Treinamento dói, mas adore. Treinamento cansa, mas adore. Treinamento não é fácil, mas adore. Adore. Faz parte do processo. Não desista. Adore a Ele. O que seria de Davi se não fosse o Golias? O Golias não era para matar, era para promover o Davi. Vou repetir. O Golias não era para matar, o Golias só promoveu o Davi, só deu ibope para Davi. As provações, os processos da vida só provam e nos promovem diante de Deus. Pastor, já matei leão, se prepara, tem urso ainda para enfrentar. Pastor, já matei leão, já matei urso e não estou entendendo por quê. É porque vai surgir um Golias. Mas fica tranquilo, o Golias vai surgir para ser humilhado. Porque Deus não está abraçado com Golias, Deus está abraçado com você. Quer ver um detalhe? Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi nunca chamou de gigante. Quem chama Golias de gigante? Os homens de Israel, os soldados. O texto aqui reflete a expressão dos soldados. Um gigante filisteu, campeão de Gate. Eles moravam em Gate para saber se ele era campeão? Eles já conheciam Golias para saber se ele era campeão? Os homens dizem, ele é gigante. Mas o que o dicionário Aurélio diz sobre a palavra gigante? Algo que não dá para medir, dimensionar. Então se diz que é gigante. Qual é o tamanho do galpão tal? Não sei, é gigante. Qual é o tamanho daquela igreja tal? Não sei, é gigante. Porque você não tem as medidas exatas. Se você não tem as medidas exatas, e é algo muito grande, você pode dizer que é gigante, é gigantesco, é grande, é imenso. Você usa a expressão de grandeza que você quiser. Golias era um homem alto, mas deu para medir a altura dele. Diz o texto, 5 côvados e 1 palmo. Aproximadamente 2,90 metros e alguma coisa de altura. Segundo as medidas da época, que um côvado era de 45 centímetros a 50. Era grande? Era. Era alto? Era. Mas deu para medir. Se deu para medir, não é gigante. É um homem alto, que tem tanto de altura. Davi olhou para ele e disse, é um incircunciso. Por que Davi diz que é incircunciso? Porque o judeu mantém aliança com Deus pelo um corte na carne. Davi estava dizendo, como que um homem alto, que não tem aliança com Deus, afronta o exército de Deus e ninguém faz nada? Se ninguém vai, eu irei enfrentar o Golias.
Davi, mas ele é gigante. Ele não é gigante, ele é alto. Gigante é o nosso Deus, que não dá para medir. Gigante é o Deus que nós servimos, que a Bíblia diz que a terra é onde ele apoia os seus pés. Perdeu, vou repetir. A Bíblia diz que todas as águas do oceano e dos rios estão apenas em uma da palma de suas mãos. Vou repetir para você da glória. Esse Deus é tão grande, que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas, até do que nós precisamos aqui nesta noite. Ele é maior do que Abraão, que é o pai na fé. É maior do que Isaac, é maior do que Jacó, Judá, Farés, Heron, Arão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asaf, Josafá, Jorão, Uzias, Joatão, Acaz, Equias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó. É maior do que Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, José, Dan, Naphtali, Gad, Azé, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Malaquias, Miqueias, Naum. É maior do que Mateus, maior do que Marcos, maior do que Lucas, maior do que João. É maior do que pandemia, é maior do que Covid, é maior do que enfermidade, é maior do que problema, é maior do que todas as coisas. E nessa noite ele está dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente no meio. Quem veio adorar aquele que é maior, levante a mão para adorar. Eu vou enfrentar o gigante. Aí Saul disse assim: se você vai, coloca minha armadura, minha couraça, meu capacete. Davi colocou, e diz o texto que ele não conseguia andar, porque a couraça, a armadura de Saul não servia em Davi. No processo, nós temos que entender uma coisa: fase não se pula, fase se vive. Quer seja boa ou ruim, a gente vive as fases. E uma lição que as fases nos ensinam é que eu tenho que passar o processo com aquilo que eu tenho na mão. Não adianta eu querer passar o processo com a ferramenta que Deus deu para o meu irmão, que não vai dar certo. Davi disse para Saul: não consigo andar. Pô, mas como que você vai para a peleja? O versículo 40 diz assim: e ele tomou na mão o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, as colocou num alforje de pastor que ele tinha em uma mala, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Veja, Davi levou cajado
para enfrentar um homem que tinha 3 metros de altura, que era guerreiro. Mas por que ele levou o cajado? Porque ele era pastor. Mas por que ele não levou escudo e espada? Porque ele não era guerreiro. Ele era pastor. Ele tinha que levar o que representava o que ele era. Sabe o que eu aprendi aqui? Que quando eu estiver vivendo o processo, eu tenho que ser o que eu sou. Eu não posso querer ser o que eu não sou. Porque quem quer ser o que não é, acaba sendo aquilo que não quer ser. Nós estamos vivendo o maior tempo de falsidade nos últimos tempos da humanidade. De uns anos para cá, com o surgimento da internet, foi uma bênção para divulgar o evangelho em muitos lugares. E também para revelar a falsidade das pessoas. Porque você não vê ninguém na internet postando foto chorando, triste, carteira vazia, sem ter o que comer. Olha, estou postando aqui, feliz da vida que eu não tenho o que comer. Olha, estou feliz da vida que eu não tenho dinheiro. Normalmente as pessoas querem passar o que não são. Eu conheço gente que vai lá na porta do Outback, tira foto assim, faz um selfie com o restaurante atrás, mas ele nem entra, é só para postar. Davi disse assim: eu vou levar o cajado, porque o cajado simboliza a minha autenticidade, aquilo que eu sou. Mas Davi, isso é pouco, pode ser pouco aos seus olhos, mas na mão do meu Deus, o que eu sou é o que Ele precisa para fazer milagres na minha vida. Não importa a nossa simplicidade, o que importa é sermos sinceros diante de Deus, porque é com essa sinceridade que Deus nos dará a vitória, e o gigante cairá por terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu vejo pregadores falsos, que desprezam as igrejas, dizendo assim: pastor, quantas pessoas tem na sua igreja? Qual é o tamanho da sua igreja? Fazem exigências, isso e aquilo, aquilo outro. Gente assim não vai entrar no céu. O céu não é feito para os arrogantes. O céu não é feito para aqueles que querem viver uma vida de aparência. O céu é feito para aqueles que vivem uma vida de essência. É pão com manteiga, mas é abençoado por Jesus. É pão puro, mas é abençoado por Jesus. É arroz puro, mas Jesus está na casa. É arroz com ovo, mas foi Jesus que mandou. É gente assim que Deus está procurando para derrubar gigante. Eu morava em Carapicuíba, no fundo de uma igreja. Quantas vezes eu não contei moeda para comprar pão, para ver quantos pão ia dar, e só tinha aquela moeda na vida, não tinha mais nada. Fase a gente passa ela, sendo boa ou ruim, a gente não pula fases, a gente cumpre o processo, para a gente poder desfrutar da promessa. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. 2021 tem muita coisa boa para acontecer na nossa vida. Pastor, eu perdi gente da família, eu sei também. Pastor, eu quase morri por causa do Covid. Eu fiquei 14 dias internado, 4 dias entubado. Quando o médico diz, vamos entubar, eu falei, agora chegou a hora de morrer. Mas quando o médico me trouxe de volta, que eu acordei, o Espírito Santo falou comigo, eu ainda tenho uma obra a realizar na sua vida e através da sua vida. Perder gente não é fácil, não é bom. Separar de quem a gente ama não é bom, mas acontece na vida também. E nós que estamos de pé iremos continuar caminhando a passos firmes e largos,
glorificando, servindo a Deus, derrubando gigantes, matando os leões, matando os ursos, mas nós não iremos parar na caminhada, porque se Deus guardou a nossa vida, é porque tem gigante ainda que vai cair por terra, e o nome dele vai ser glorificado e vai ser adorado. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um brado de glória. Quando você tiver todo motivo para parar, continue. Quando você tiver todo motivo para desistir, permaneça. Quando ninguém acreditar mais que você pode, é porque a sua vitória está mais perto do que você imagina. Vou contar um testemunho, vou entregar o microfone ao pastor Júnior. De 2014 para cá, nesses 7 anos praticamente, Jesus me levou 30 vezes para a África. 30. Nessas 30 vezes, eu conheci a riqueza da África e conheci a pobreza na África também. É um povo muito diferente do nosso. Eles não se abatem. Eles entram no templo para adorar a Deus com todas as forças. Eles não permitem que as dificuldades ou os problemas da vida os impeçam de adorar e exaltar a Jesus. Mas numa dessas viagens, eu conheci um rapaz, já eu pego ela. Eu conheci um rapaz e ele me levou para pregar numa província. Lá eles chamam o estado de província, chamado Benguela. Ia pregar num congresso de jovens, numa cidade chamada Lubito. Eu não sabia na época, mas Lubito é a segunda maior região do mundo, onde existem minas terrestres ainda em atividade, por causa da guerra civil, que durou 33 anos no país. E quando nós chegamos na igreja, os irmãos africanos, eles têm costume de chamar você de pai, de mãe, pedir a sua Bíblia para carregar. E eles disseram assim: o pai quer entrar aqui pelo meio mesmo da igreja? Eu falei: tem um corredor lateral? Ele falou: tem. Eu preferi ir pela lateral, para não tirar a atenção de quem está no culto, usando a oportunidade. Entrei por uma porta que dava acesso no altar, cumprimentei os companheiros, orei a Deus. E quando eu sentei, eu tive um impacto emocional. Por que impacto emocional? Porque eu vi pessoas marcadas pela guerra, queimaduras, mutilações, coisas que quando você olha dá vontade de vomitar, feio de ver. E eu disse para o irmão que me levou: eu não vou pregar, eu não consigo pregar assim. E o irmão disse: estão esperando o senhor aqui para pregar, porque é a primeira vez que um branco vai pregar aqui, e eles acompanham o senhor, eles gostam do senhor, eles conhecem o senhor dos trabalhos que o senhor faz no Brasil, eles querem ouvir o senhor. Eu falei: eu não vou pregar. Você tinha que ter me preparado emocionalmente para eu ver o que eu estou vendo. E ele disse: pai, prega qualquer coisa. Eu falei: pregar não é qualquer coisa. Pregar é uma mistura do que o pregador conhece, leu, ouviu, com aquilo que o Espírito Santo está falando com ele. Misturar tudo, entregar para o povo de maneira fácil, para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas naquele momento o Espírito Santo me abraçou e disse: Oswaldo, eu tenho uma palavra para esse povo. E o Senhor me deu a passagem da caverna de Adulão, onde haviam homens desesperados, à margem da sociedade, desempregados, endividados. E Davi, quando chegou lá, fez deles um exército. E eu preguei sobre isso. Deus abençoou o culto. Tinha uns 350, 400 jovens. Um galpão comprido, coberto com palhas. Mas o que me chamou a atenção foi que lá no final tinha um jovem em cima de um carrinho de rolemã. Ele não tinha as duas pernas e não tinha um braço. E com o braço que ele tinha, ele pegava na ponta do carrinho, jogava o peso para trás e para frente, e batia a rodinha no carrinho no chão. Pá!
o culto inteiro. O culto inteiro ele fez isso. Quando terminou o culto, eu pedi para o irmão, falei, chama aquele rapaz, traz ele aqui na frente, que eu vou dar um livro para ele de presente. Quero dar um livro para ele. Mas na verdade eu não queria dar o livro, eu queria fazer uma pergunta para ele. E quando vieram trazendo ele, eu percebi, conforme ele foi chegando próximo, que ele não tinha as orelhas. E o buraco aqui do ouvido tinha um inchaço e uma cicatriz, era tapado. E eu perguntei para o pastor da igreja, eu falei, pai, parece que esse rapaz não ouve, como se comunica com ele? E o pastor disse, ele não ouve e não fala, porque a língua dele é cortada. Como se comunica, pai? E o pastor disse, tem um colar de couro, e ele tem um bloco, que ele carrega. O senhor escreve, ele vai ler e vai responder escrevendo. Ou o senhor fala bem devagarzinho, que ele vai ler seus lábios e vai responder escrevendo. Eu falei, o senhor pode me ajudar na comunicação? Ele falou, posso. O que o senhor quer saber? Eu falei, por que ele bate a rodinha no carrinho do chão o culto inteiro? E quando o pastor perguntou para ele, ele começou a chorar. Chorar compulsivamente. Passou um tempo, ele enxugou as lágrimas e começou a escrever. E começou a contar a história dele, que o exército da UNITA, comandado por Jonas Savimbi, invadiu a vila onde ele morava, cortou a cabeça do pai e da mãe dele, na frente dele e dos irmãos. As 2 irmãs que ele tinha foram levadas, ele não teve mais notícia. Os 2 irmãos foram mortos na frente dele. E quando ele pensou em fugir, um homem alto com um instrumento agrícola bateu na perna dele e tudo escureceu. E depois de muitos dias ele acordou no posto médico da UNITA, ou seja, aqueles que cortaram a perna dele socorreram. E quando ele acordou, disseram para ele, você foi poupado, você teve sorte, porque você vai ser um instrumento de terror por onde você passar. Nós iremos sedar você daqui a algum tempo, vamos arrancar a outra perna, cortar um braço, as suas orelhas, furar os seus ouvidos e a sua língua, e por onde você andar, eles vão saber o que nós somos capazes de fazer, e vão ter medo de nós. Você será um instrumento de terror por onde você passar. Ele disse que tentou se relutar para se debater, mas seguraram ele, sedaram ele. Ele apagou novamente, depois de muitos dias. Quando ele acorda, ele está naquele estado deplorável. Ele disse que pensou em morrer, disse que pediu a morte, mas um dia ele entrou na casa de Deus, e ele disse que ouviu uma voz. Veja, ele estava com o ouvido furado, tapado, talvez os tímpanos destruídos, e ele disse que ouviu uma voz, e ele disse que a voz não foi de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. E essa voz disse para ele, você não será um instrumento de terror, você será um instrumento de honra e glória para o meu nome. Ele disse que naquela hora, ele sentiu como se alguém estivesse abraçando ele. Em meio às lágrimas, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e não viu ninguém, mas ele sentiu como se alguém estivesse abraçando ele. E naquela hora que ele sentiu esse abraço, ele sentiu o desejo de correr pela igreja para adorar a Deus, mas ele se lembrou que não tinha pernas. Ele pensou em bater palmas, gesticular, mas ele percebeu que ele não tinha um braço. Ele disse que pensou em falar palavras bonitas, mas ele não tinha língua para falar. E ele disse então que naquele momento ele começou a bater a rodinha no carrinho no chão. Pá, pá, pá. E ele disse, eu bato a rodinha no carrinho no chão, dizendo para Deus, se eu tivesse as 2 pernas, eu estaria correndo na igreja só para te adorar. Se eu tivesse os 2 braços, eles estavam erguidos, eu estava batendo palmas só para te adorar. Se eu tivesse língua, eu falaria palavras bonitas para te adorar. Eu não ficaria parado e não ficaria calado, eu estaria te adorando. E a gente, irmão, aprendeu a reclamar de tudo. A gente reclama do arroz que queimou, reclama do feijão,
reclama da gordurinha da carne, reclama que a Coca-Cola não tinha limão, não estava quente, não estava gelado, estava meio quente. A gente reclama até na igreja, a gente reclama. Esse irmão eu gosto de ouvir cantar, esse outro eu não gosto. Esse pregador eu gosto porque Deus usa nos dons, mas esse eu não gosto porque ele não prega nada. Esse aí prega muito, mas não tem dons espirituais. Eu não gosto da cor azul da igreja, eu não gosto do ventilador, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Enquanto a gente está reclamando no processo, tem alguém lá do outro lado do oceano que está batendo a rodinha no carrinho no chão dizendo: eu tenho todos os motivos para te adorar, eu tenho motivo para te glorificar, obrigado pela vida que o Senhor preservou. Eu vim na igreja para adorar. Se o cantor errar, eu adoro, porque a glória não é para ele, a glória é para Deus. Se o pregador for bom, eu dou glória. Se for ruim, eu dou glória, porque a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Eu venho para a igreja para adorar Jesus, envergonhar o diabo, porque me tirou do mundo, do lamaçal do pecado, e me colocou para se assentar no lugar de príncipes e princesas do Senhor. Então por 30 segundos, feche os olhos agora e adore a Deus sem parar. Por 30 segundos, bate a rodinha do carrinho no chão. Recebe a cura enquanto você adora. Recebe a porta aberta enquanto você adora. Recebe o milagre na tua casa enquanto você adora. O labaxere, a canda, adore, adore. Bate a rodinha do carrinho no chão, bate. Bate a rodinha do carrinho no chão, bate. Pastor, está difícil, mas você tem duas pernas, tem dois braços, está ouvindo. O labaxara candaraia, uramacandarácia, ebababaxéria, o mamantuque naraçaio. Eu estou sentindo a glória de Deus parada neste lugar, Pastor Júnior. O Espírito Santo está me dizendo que é casa de milagre, que é lugar de maravilha. Recebe, pega, 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 pega. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Sinta o abraço do Espírito Santo. Veja se você consegue ficar parado com o Espírito Santo te abraçando. Espírito Santo, meu Senhor, onde tiver um crente que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai cumprir a promessa na vida dele, abraça ele agora. Abraça, Espírito, abraça, abraça, abraça. Sinta o abraço dele agora. Pega, pega, pega. Receba força para derrotar os leões. Receba força para matar o urso. Receba força para vencer o gigante. Receba, pega. Se fortifique agora. Adore a Deus, glorifique a Jesus. Dá glória. Abraão foi fortificado na fé quando dava glórias a Deus. Fale em línguas. O diabo conhece inglês,
O diabo conhece francês, o diabo fala português, mas quando você fala em línguas estranhas, é só você e Deus. Edifique-se a si mesmo, receba renovo, renovo, renovo. Fortifique-se em Deus agora, fortifique-se em Deus agora. O Espírito Santo me disse assim: Osvaldo, esse moço tem um sonho, pergunta o sonho para ele. E eu falei: pai, pergunta para ele qual é o sonho da vida dele. E quando o pai perguntou para ele o sonho, ele escreveu: o meu sonho é ir pregar no Brasil. Eu abri os braços, como que dizendo assim: como pregar? Não ouve, não fala, como pregar? Você não anda, como vai pregar? E ele escreveu: eu não vou pregar como o pai prega, eu vou pregar só com a minha vida. Eu vou pregar só com a minha vida, pai. Que quando eu entrar na igreja do Brasil, que eu começar a bater a rodinha no carrinho no chão na igreja, eles vão vir perguntar que nem o pai veio. E quando eu contar a minha história, eles vão chorar que nem o pai está chorando, e vão dizer que eles têm todo motivo para agradecer a Deus por aquilo que eles têm. A minha pregação vai ser sobre a gratidão. Eu vou pregar sobre a gratidão, e eles vão ver que eles têm que ser gratos a Deus por aquilo que eles já têm, não por aquilo que eles vão ter. Nós glorificamos a Deus não é por aquilo que nós vamos ter, nós glorificamos a Deus porque somos gratos por aquilo que nós já temos hoje. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, por me permitir conhecer o pastor Júnior Souza, conhecer esta igreja, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter me abençoado aqui com os louvores, com a palavra, com ensinamento sobre a oferta. Obrigado por tudo, Jesus. Eu te peço neste momento, Pai, dê força para o meu irmão vencer os gigantes, os Golias da vida. Pai, dê força para vencer os leões, os ursos de cada dia que nós temos que vencer. Nos ensina a sermos gratos a Ti, a passar o processo, mas passar acreditando. Estamos sendo treinados e o treinamento vai acabar, e nós viveremos a promessa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o meu irmão, abençoo a minha irmã, Senhor, e que esse ano de 2021 seja um ano marcado por bênçãos e milagres sobre a vida daqueles que acreditam. Pai, em nome de Jesus, entra onde o homem não pode entrar, quebra o que o homem não pode quebrar, faz o que o homem não pode fazer, e abençoa os teus filhos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: você não vai parar.
Diga para ele: aconteça o que acontecer, seja grato. Diga para ele: seja grato, porque a gratidão é a maior das virtudes e é o princípio de todas as demais. Diga para ele: quem é grato vence gigantes, quem é grato transpõe muralhas, quem é grato tem a bênção de Deus sobre a vida. Diga para ele: e você é abençoado por Deus. Aplauda Jesus bem forte nesta noite.